Apesar do mau gosto tipográfico na cabeceira dele do dia anterior, esse indivíduo, vai nos falar acima de agora, ele trata de um tipo de arte gráfica muito específica e muito importante durante muito tempo. Né? Se você pensa que hoje em dia uma pintura, uma caligrafia japonesa, ela vale mais pela marca em pedra do que pela assinatura em si, a ideia de selos, a ideia de registros gráficos em pequenos selos, sempre foi uma ideia muito importante. Selos são uma das coisas mais próximas da moeda em sua história e eles têm uma característica muito específica. Por mais que hoje se fale, não, no mundo digital, estamos extintos, etc., nós estamos falando de um tipo de arte que demanda um tipo de técnica muito preciso e, ao mesmo tempo, fascinante. E, para não destruir ainda mais o tema, eu vou falar com quem realmente entende. Seja bem-vindo e legal. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal da organização. Sou frequentador do Dia Tipo há um bocado de tempo. Eu acho que isso é em 2009. Eu e o Edilson trolando a palestra de alguém. Bom, vou contar uma história aqui sobre um design filatélico. E essa história começa quando criança. Eu sou de 78, então fui criança na década de 80. Eu sou ali fazendo 10 anos. E a década de 80 talvez tenha sido o auge da era das coleções físicas, né, analógicas. Então, isso eram algumas coisas, tudo era colecionável, era álbum de figurinha, era todo mundo jogando bafo na escola. Não era assim, quantos colecionam? Todos colecionam as mesmas coisas. E tudo tinha uma figurinha, isso era a figurinha da Elma Chips, da Copa do Mundo de 90, chocolate surpresa, tampinha de Coca-Cola, álbum do Retorno de Jedi, isso era relíquia, não está completo porque eles não produziam todas as figurinhas. Né? Figurinha do POC, gigante, na terra do gigante. Quando eu achei isso na internet eu quase tive um troço, assim, caraca, minha quarta série. As meninas colecionavam papel de carta, dá vontade de cometer um crime vendo essas imagens. E os meninos colecionavam selos, não necessariamente. Tinha menino que colecionava papel de carta, tinha menino que colecionava selo. Eu tinha uma coleção, me interessava muito por selos de dinossauros, eu queria ser paleontólogo, talvez fosse até mais bem sucedido. Cheguei a ter uma coleção de 14 mil selos, isso para uma coleção infantil é muita coisa, mas para um colecionador profissional, se existe isso, não é tanta coisa assim. As pessoas têm coleções de 100, 150 mil selos. Eu comprava os meus selos numa feira no centro do Rio de Janeiro, num lugar chamado Passeio Público. Todo domingo de manhã, 9 horas da manhã, os senhorzinhos velhinhos vão lá comprando selo e tal. Mas aí eu fiquei mais velho, virei adolescente, isso aí é da minha adolescência, da Rádio do Baile, para quem nunca ouviu falar disso. Me desinteressei pela coleção, parei de mexer com os selos. Foi ficando na gaveta, foi ficando guardado, num estante. Então uma hora que eu falei, eu não quero mais saber disso, eu vou vender, vou fazer uma viagem, vou viver anababesticamente, vou gastar tudo isso, vou investir nessa coleção incrível. Mas obviamente que não deu muito certo, era uma coleção infantil, era muito difícil de vender, tinha muito selo que os colecionadores chamam de figurinha, né, porque não tem valor comercial, todo mundo tem. E eu destruí, vendi, torrei a minha coleção, tendo de retorno, sei lá, uns R$400, que vinham em cheques de 60 pratos, 70 pratos, não dava para fazer nada. Fiquei triste com isso, mas falei, não quero pensar nisso, já vendi, já era. Tinha guardado uns que eu deixei para enquadrar e botar em casa. O tempo passou, eu fui fazer um mestrado, eu era aluno do professor Guilherme Cunha Lima. E no meio de uma aula lá, o Guilherme é um cara que se interessa muito por colecionáveis e tal, efêmeros, a Edna também. Aí ele perguntou se quem coleciona alguma coisa. Aí o pessoal, eu coleciono cartões de litografia, eu coleciono não sei o que e tal. E eu lembrei, eu vendi a minha coleção, sou um idiota. E aí eu falei, quer saber, nesse fim de semana eu vou lá no passeio público, sei lá quantos anos depois, para ver se ainda existia o Diabo da Feira. E eu voltei lá, para minha surpresa, eles estavam lá, os mesmos velhinhos. Mentira, um ou outro tinha morrido. E essa era uma coisa, infelizmente, que acontecia assim, na feira, quando eu passei a frequentar eles hoje. De vez em quando alguém tinha tido um troço do coração, estava internado, morreu. Era um pouco triste. Mas, enfim, é o ciclo da vida.
E eu tive uma sorte, eu dei uma sorte muito grande. Eu namorava com uma menina, né, que também era designer, calígrafa, e ela tinha estudado na faculdade da cidade com esse sujeito aí embaixo, um professor chamado Aldemar Gabriel Pereira. E ela nos apresentou, o Aldemar também coleciona, e ele estava lá de chinelo de dedo, camisa de botão, e o cara começou a me dar uma aula ali ao vivo. Bom, antes de falar dessa aula, o Aldemar ele tem um livro chamado Tipos, vocês já devem ter visto. Está lançando outro agora, acho que sobre processo de produção gráfica. E eu achava que esse livro aqui era dele também, perguntei para ele nesse fim de semana, mas é do pai dele. O pai dele, acho que é arquiteto também, tem essas relíquias aí, vocês encontrarem, guardem que vale a pena. E o Aldemar, ele era colecionador também, e ele era um cara tarado numa gráfica chamada Imprimerie L. Courvoisier, que é uma gráfica suíça, que era considerada a melhor gráfica de impressão de valores do mundo. Era uma gráfica que, inclusive, era meio que odiada pelos colecionadores, porque ela não gerava raridades. Todo selo que ela produzia era impecável, era perfeito, eram todos iguais, a tiragem era impecável. Era um prédio fechado, controle de temperatura, ele visitou essa gráfica 3 vezes, fez estágio nessa gráfica. Ele colecionava todos esses selos, fez muitos selos para a própria Suíça, para Luxemburgo, para países africanos. Esses são alguns espécimes, a gente está vendo, na verdade, coisas que têm esse tamanho, tá? Só para vocês dimensionarem um pouco a dificuldade de fugir do registro meio milímetro, destruiu a peça. Fugiu 0,1 milímetro, a peça está destruída. E nessa aula que ele me deu ali em pé, falou da gráfica, ele falou também dos processos de impressão, começou falando da rotogravura, que o Gustavo chamou de moedor de tipo, do offset, da gravura de metal, e realmente ele estava fazendo uma espécie de uma mágica de transformar alguma coisa que eu sempre vi como figurinha num objeto de design gráfico. Para mim, aquilo fez um estalo, eu falei, caramba, nunca tinha pensado, nunca tinha olhado desse jeito. Ele falou também de um gravador chamado Czesław Slania, ele é polonês, ele é recordista de selos gravados, ele fez mais de 1049 selos em gravura de metal. Esse selo tem esse tamanho aqui, tá? Esse é o nível de detalhamento que o cara faz 1 para 1. O Slania, para quem não sabe, é o cara que fez o Beija-Flor e da nota de R$1, que na verdade não era de R$1. Essa imagem foi reaproveitada de uma cédula mais antiga de 100 mil cruzeiros novos. Parece o dinheiro na década de 80, parece aqueles arquivos da faculdade, né? Cruzeiro novo, final mesmo. Aí mais um plano, Cruzeiro novo, final mesmo, valendo. Mas ele fez essa, fez várias outras cédulas, tem um trabalho lindo, e o trabalho de gravura de metal é impressionante, assim, o nível de precisão e detalhismo das imagens. Algumas são feitas hoje em dia por computador, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo encantamento do objeto. Esse aqui era misturando 2 tipos de impressão, né? A cor na rotogravura e a gravura de metal no selo inteiro. E nessa feira eu comprava sempre vários selos e tal, e eu comecei a comprar os selos que eu achava mais interessantes, diferentes e tal, bonitos. E eu comprava selo da Holanda, mais um da Holanda, outro da Holanda, um da Suíça, da Holanda. Eu falei, pô, tem algum negócio estranho aí, a Holanda tem uma tradição, os selos são muito interessantes, são muito diferentes. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, é um selo que foi dirigido pelo Anton Corbijn, que é um diretor de cinema. Ele tem uma animação lenticular, né, tipo aquelas retas também que você mexia assim. E é um modelo que é o morde desse dedo, assim, é um selo postal aprovado, produzido pela Holanda e tal, isso é muito doido. E aí eu fui conversar com o Rodolfo Capito, que é o diretor lá da ESG, e falei, Rodolfo, o que rola aí com os selos da Holanda e tal, tem um montão de selo interessante, bacana. Ele falou, os caras chamam os grandes designers para fazer os projetos. E aí ele começou a me mostrar alguns livros que ele tinha lá, com conhecimento enciclopédico, ele já pegava direto. E ele falou, esse é o projeto do Caio Martins e tal, mostrou o livro e tal, mostrou outros projetos, o Caio Martins fazendo cartões de telefone. Vocês lembram do cartão telefônico? Era a coisa mais tosca do mundo. Imagina contratar um super designer para fazer um projeto incrível e tal. Eu falei, caramba, pode escrever, os selos da Holanda são realmente interessantes. E comecei a pesquisar os selos holandeses. Acho que o primeiro cara que eu me encantei assim, esteticamente, pela proposta do design dele,
foi o Oxenar, que é o apelido é o The Moneymaker, que é o cara que fez as cédulas do Florim holandês, que é um projeto lindo, incrível. Os valores mais baixos assim, são muito diferentes, assim, ele substitui aquela imagem tradicional por uma caricatura. Os mais altos são lindos, acabei escolhendo uma cédula mais baixa. Esse é o selo, acho que uma vez alguém me perguntou qual é o selo que você acha mais maneiro, mais bonito, tal. Acho que é aquele do dragão lá. Eu tatuei o dragão, uma ilustração meio pré-colombiana. E aí eu falei, eu quero mostrar isso para as pessoas, assim, acho que as pessoas não conhecem isso, poucas pessoas conhecem. Aí eu tentei mandar um e-mail para elas, assim, essas imagens, e não sei por que motivo eu tive um problema para anexar as imagens. Eu falei, cara, que saco, eu vou fazer um blog então para colocar isso no ar, já que eu não estou conseguindo mandar um e-mail. E criei um blog, está online ainda, chamado Design de Filatelia, que é só sobre os projetos filatélicos da Holanda. Então tem uma listagem aí de Peter Miller, Dick Bruna, Max Kisman, Vin Crowell, que eu ia fazendo um verbete para virar uma plataforma lá de referência, para quem quisesse de entender lá o que é o selo postal holandês e tal. Então tem um textinho, tem algumas imagens. Esse é o selo de um artista plástico chamado Carioca, do movimento Cobra, de arte conceitual, década de 70. E aí alguém me falou que era impossível publicar um projeto depois de morrer. Esse projeto foi publicado, ele já tinha morrido. Então é o último trabalho de arte do Carioca, é um selo postal que foi produzido, acho que se não me engano, em 2006. Bom, eu tinha montado o blog, continuei alimentando o blog na medida do possível, com o tempo que dá. E aí o Cláudio, lá da Itália, estava lá passando uma temporada na Itália, publicando as belíssimas Tipo Itália. Nessa edição ele publicou um artigo que era uma coletânea visual sobre selos italianos. E eu já estava mais safo ali da coleção de selos. Pô, os selos italianos não eram nada demais, assim, são selos até de baixa qualidade gráfica. Mas o artigo ficou lindo, porque na medida que você coloca em outra escala, você seleciona, você isola, aquilo ficou maravilhoso. Eu falei, pô, nunca tinha olhado com essa atenção para o selo italiano. Eu falei, então pode acontecer isso com qualquer selo. Eu falei, Cláudio, vamos publicar aí uma história aí sobre os selos holandeses nesse material. E ele fez uma matéria, ele já tinha ele estava escrevendo uma matéria sobre selos postais, tinha de outros projetos de outros países. Eu peguei e falei, então vamos fechar isso aí. Então é um artigo que também está online, está na plataforma Issue, que mostra alguns projetos com autorias, explicando um pouco o que era cada selo. O Peter Miller, que eu vou mostrar depois, Harry Lawrence. E aí, por conta desse material, o professor lá da ED também, João de Souza Leite, que muitos devem conhecer, ele falou, Fábio, estou passando um trabalho aqui para os meus alunos e eu queria saber se você pode fazer uma apresentação sobre selo postal, porque uma das opções de apresentação do trabalho é um selo. E ele achou que ninguém estava se interessando muito pelo assunto. Aí eu falei, beleza, João, para mim é um dos grandes professores que eu tive na faculdade. Eu me sinto em dívida com ele, assim, para sempre, assim, de retribuir isso. Eu montei um material falando um pouco sobre o design filatélico, questão da escala, do picote, que são coisas que caracterizam o selo postal, material, formato, valor, aí o material tradicional, materiais alternativos, ali é um selo adesivo, ali é um selo de tecido, madeira, cortiça, ali é um selo da Áustria com material da bola de futebol da Copa de 2006, ali é um selo de prata, da Holanda também. Falando um pouco sobre formatos tradicionais, vertical, horizontal, mas também formatos alternativos, então selo triangular, redondo, quadrado, em formas de gota, com faca, sem picote, também existem várias versões. Algumas características dos selos, o país, onde emissão, etc., o contexto de uso. Recursos adicionais ao processo de impressão. Ali é um selo com um decalque, tipo uma raspadinha, que tem uma mensagem ali embaixo. Um selo em relevo da Suíça, que quase não se lê o valor, ele é feito para leitura, para priorizar a leitura de selos. Selo com cheiro de café, um picote especial ali naquele selo de Portugal, ele tem a cruz de malta ali na lateral, um selo hot tempo com a película de ouro, animação lenticular, também da Holanda, com essas animações, um patinador de velocidade, um selo com dobra, um selo livre, Holanda também. Banda de fósforo, que é uma coisa que em luzes especiais ele aparece. Faca especial são as capas clássicas do pop inglês. Impressão atrás do selo. Ali é um aplique, esse é um selo que está difícil de ver, mas tem uns pontinhos pretos aqui.
da Holanda também, que vem com umas sementes para você plantar, recebe pelo correio plano dessas flores tradicionais. Bom, animação 3D, tinta fluorescente, é um bloco de faróis da Holanda. Quando você coloca uma luz negra, ele aparece onde estão os principais faróis da costa holandesa. Aplique também o adesivo, é um selo da Inglaterra, para você customizar o seu batata. Então você vai colando os adesivos assim, manda pelos correios. Papel especial, papel com a gramatura maior. Esse material tem um pouco sobre o processo de impressão. Então fala de calcografia, né, da gravura de metal, da rotogravura, ali, mastigando ali, o tipo ali, com acabamento, não é pixelado, mas é acabamento reticulado da rotogravura. O offset, diferenças de selo offset e rotogravura. Fala um pouco do projeto gráfico dos selos, selos com moldura, sem moldura, para que serve a moldura, quais são as vantagens de você ter um selo com moldura, as desvantagens, né, você reduzir a área de impressão, você ter uma margem que afeta a percepção de cor do selo. Algumas técnicas de criação de selos sem moldura, a questão do rapport, né, você fazer o encaixe da arte, ali é um selo da Inglaterra que ele vai se juntando, assim, alguns probleminhas na hora de você picotar, de você destacar o selo, que pode acontecer por cada cor. E tem um livro muito interessante chamado Open Stamp Design, uma aproximação semiótica do selo postal. Ele apresenta algumas técnicas de representação, né, dos selos, muitos exemplos dos selos ingleses. Uma imagem dentro da imagem, então o selo ele tem um outro objeto dentro do selo, é uma janela para uma outra realidade. Fragmentos de objetos retratados, ali as estampas dos tecidos, mapas por trás. Pinturas e ilustrações, que é tradicional. Metonímia, né, pegar um pedaço, aproveitando a escala reduzida do selo, você tentar representar uma ideia para um pedaço dela, pela essência daquela ideia. E a colagem, sobreposição, de como você consegue trazer vários elementos fazer isso de maneira bem feita pela escala que você está produzindo. Então tentei fazer também uma abordagem sobre a tipografia, né, o uso da tipografia nos selos postais. A tipografia como legenda, ela está ali só participando para indicar o que é o tema do selo, para um país. A tipografia como coadjuvante, ela está participando da construção da retórica do projeto, mas ela não é o elemento principal. Ela como protagonista, a tipografia como elemento protagonista realmente da comunicação do selo, alguns selos que só têm tipo e cor. Ela como tema, então são vários selos com tema, vários não, mas tem alguns selos com tema sobre tipografia. Aquele ali é sobre a Bill Sanz, ali em cima do Harry Norte com um selo sobre impressão tipos móveis também. Ali embaixo também Itália sobre alguns manuscritos e também que seria a ausência de tipografia, mas ali um tratamento mais caligráfico para os selos. De novo, aquele selo ali a gente quase não percebe pela arte de Caio Armas, mas tem um Netherlands aqui, segundo eu, de 39, e acho que isso jamais seria aprovado em qualquer outro lugar do mundo. Um selo que é praticamente elegível o nome do país, o valor, mas que é absolutamente autêntico em relação ao trabalho do artista que está sendo representado. E no final eu fechava com uma coletânea, mostrando vários projetos e tal. Coloquei esse material, e os links também de vários sites assim, que tem referências, os links que eu tinha produzido já com esses materiais, e de outros sites na internet que tem coletâneas de projeto. Esse material está online, está na plataforma Issue. E aí o que eu fiz com isso? Eu já tinha tentado o primeiro contato com os Correios, cheguei a começar um projeto, já era o grama, foi descontinuado, fiquei meio chateado. Mas aí eu falei, agora com esse material eu vou tentar de novo, bater lá na porta dos Correios. Mandei lá para o departamento de filateria e rolou um convite para desenvolver um bloco postal, selo de Natal, para ser feito em junho. Um tema meio religioso também, não era muito minha praia, mas fiquei muito feliz de ter participado, ganhei a concorrência. Esse é o modelo do edital lá que os Correios não mudam há 30 anos. O bloco tinha um detalhe de produção, ele tinha uma impressão com tinta fosforescente, a tinta que acende que brilha no escuro, né, diferente daquela tinta que você aproxima uma luz negra e ela acende. 3 semanas conversando com a Casa da Moeda para tentar tocar essa produção e fala com o fornecedor, não consegue, tal. Depois de 3 semanas a Casa da Moeda disse que não dava para fazer e o projeto acabou ficando sem esse recurso. Bom, tudo bem,
2 anos depois, me chamaram para uma segunda concorrência. Era um bloco sobre 200 anos da imigração chinesa no Brasil. E aí, pô, quando ela me falou, quando a pessoa lá do departamento me falou, eu falei, pô, maneiro, né, uns dragões, alguma coisa assim. Ela falou, só tem um detalhe, tem que entrar uma marca aí que foi feita por alguém da secretaria lá de... E era um troço esquisito pra caramba ali, com um dragão, uma firula e um pão de açúcar, né? E eu falei, putz, agora o desafio maior desse bloco é não destruir ele com essa marca, né? Com o bicentenário da imigração chinesa, bicentenário da imigração chinesa no Brasil pequenininho. E eu fui super, eu tentei respeitar exatamente a restrição que era preciso e tal, para tentar salvar, fiz ali um suporte, como se fosse uma caligrafia, coloquei as lâmpadas e a garça, cheio de simbolismo. O projeto não foi aprovado, o projeto que foi aprovado, desenvolvido pelos Correios, é esse. Na verdade, o que eu fiquei mais chateado não é nem pela qualidade do selo, mas porque eu não fiz esse projeto. Eu fiz um bloco, me chamaram para fazer um bloco, e o projeto ganhou uma dupla de selos. É um projeto que não respeita a restrição, a técnica de ter que apresentar a marca, e que tem outras questões técnicas que daí eu falei, cara, quer saber, eu também cansei disso, a gente às vezes se apaixona por um tema, sacrifica, mas tem uma hora que você fala assim, também não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca para tentar salvar o próximo, porque, enfim, achei que era o final do meu envolvimento com a tipografia, com a filateria brasileira. Aí um dia lá, eles estavam me devendo a pagar uma parte do projeto, tá? E eu falei, não estava pagando, eu liguei para perguntar se tinha uma data. Liguei bem para brigar, mas a pessoa foi super atenciosa, ela disse, não, tudo bem, a gente vai pagar, Paraná, inclusive queria saber se você quer participar de uma outra concorrência. Aí eu caí nessa de novo, eu falei, não, sim, qual é o tema? Aí cemitério. Eu falei, cemitério, vocês vão fazer um serviço de cemitério. Ela cemitério. Aí eu falei, pô, adoro caveira, né? Eu falei, pô, maravilha, caveira lá, de morcego, vou barbarizar o selo e tal. Aí, no dia seguinte, não, mas que são cemitérios tomados pelo patrimônio e tal. Aí mandou umas imagens de cemitério, um lá no Piauí, do Rio Grande do Norte. Eu não vou ter nem como visitar nenhum desses, né? Eram muito longe, assim, eram quase sítios arqueológicos, só um que era em Belém do Pará, que também não é muito perto. E aí eu falei, bom, né, vamos lá, cemitério, não foi eu que escolhi o tema. E tentei fazer o máximo possível para fazer um selo que fosse minimamente delicado, bonito, elegante, sobre um tema que é absolutamente mau gosto. Embora tenha essa relevância histórica, patrimonial e tal, mas teve um amigo que falou assim, a maioria dos filateristas é velho, né? A pessoa que está daqui a pouco está escolhendo o selo que você quer ir, eu quero esse aqui e tal. E aí, bom, mas eu acho que eu peguei aquelas imagens, tentei entender o que era a essência de cada cemitério, para não fazer uma coisa, botar uma imagem, uma foto ali, escrever um troço por cima. Usei a Esquia, que é uma fonte lapidar, né? Ela sugere uma tipografia produzida na pedra, achei que tinha relação com o tema. Criei uns pictogramas para representar cada um, que depois eu aplicava no carimbo. O selo originalmente ele era para ser todo em prata, com a imagem central ali vazada em branco. E essa impressão em cor era para ser em calcografia, para justamente não ter problemas de encaixe. Eu não confio na qualidade da Casa da Moeda. Eu falei, eu não quero a Casa da Moeda estragando o projeto. Então vão ser 2 processos diferentes, que assim não tem como desencaixar a arte. O projeto foi aprovado, tal, super elogiado, apesar do tempo. Falei, você conseguiu fazer um negócio bonito, tal. Difícil, né? Mas no final das contas também mudou a diretoria lá do departamento, não sei o que, lá da Casa da Moeda, e o selo que tinha sido já aprovado, ele acabou ficando com uma cor só. Na verdade, eles me ofereceram a opção de fazer em offset, o cinza em offset, junto com outra cor. Eu fiquei horrorizado, vocês vão conseguir fazer isso nunca. Ou então fazer só em prata, eu falei, prefiro em prata. Não sei se foi a melhor escolha, mas o Dimitri curtiu, achou legal que era um selo em prata. Não sei se ele chegou a ver que era, cadê o Dimitri? Aí, não. Eu não sei se ele chegou a ver que era de cemitério o selo. E teve uma exposição, só um detalhe, teve uma exposição de filateria grande no Rio de Janeiro agora. E aí estava o pessoal lá que me conhece lá da feira, aí falando, aquele cara lá que é o cara do cemitério, né? Eu tipo um coveiro da design gráfico. Não sei se eu joguei a última radical assim ali. Bom, e aí só para fechar esse assunto, que eu acho que eu tive muita dificuldade de selecionar alguns projetos para colocar aqui. Eu trouxe, atualizei essa coletânea
para tentar fazer a mesma mágica que o Aldemar da Abreu fez comigo, assim, de mostrar o selo não mais como um artigo colecionável, impresso colecionável, mas como uma coleção infinita, assim, de bons projetos mais ou menos, mas de muitos projetos interessantes de design gráfico. Eu nunca tinha visto desse jeito, acredito que muitos talvez não tenham feito e outros provavelmente já tinham percebido disso. Começo na Inglaterra. Esse é um autor chamado David Gentleman. Ele tem um trabalho muito bonito, ele é no momento do modernismo tardio, ele fez selos muito interessantes, selo da década de 70 ali. Ali do lado vocês têm uns quadradinhos cinza que equivalem a 1 centímetro, só para vocês entenderem um pouco a dimensão. E realmente é muito difícil você acertar a escala dos elementos que você está representando no selo nessa dimensão tão limítrofe, tanto com relação à tipografia, a legibilidade que você está escrevendo, a legibilidade da imagem que você está propondo. É uma coleção da HGV, que é um estúdio lá de Londres, sobre os clássicos do design inglês. Selo super simples, parece aquela enciclopédia visual, mas de uma elegância muito, muito bonita. Selos da A2 com as capas dos livros do Ian Fleming, do James Bond. Muito bonito, material de envelope de primeiro dia e tal, um material muito bonito feito a partir desse trabalho. Esse é lá do Hattrick, um escritório de Londres também, tem um trabalho muito bom. Esse é totalmente caligráfico ali, com exceção dos valores, com a companhia lá oficial lá que encena as peças do Shakespeare. Eric Gill. O trabalho do Eric Gill é da década de 40, o selo tem esse tamanho assim, a gravura não é do Eric Gill, a parte tipográfica é do Eric Gill. Os selos ingleses também são impressores, homenageando William Caston, autoria Richard Gray. Esse é o selo da Spring Point Limited, uma espécie de uns clichês carimbados, né, no metal, é muito bonito também, impressão de altíssima qualidade, você quase que acha que o selo é de metal mesmo, assim, pelo nível qualidade de impressão. Detalhes tipográficos de selos também, muito bonitos, às vezes se apoiando ali bastante na tipografia para marcar uma época, para marcar um estilo, né, de representação de relógios vitorianos. Bom, os Estados Unidos tem uma coleção interessante também, alguns selos pela autoria, esse selo aqui grande da US Air Mail, Vincent, o lettering é do Herb Lublin. A gravura não é dele, mas muito bonito, assim, você vê no detalhe, aí você presta atenção e fala, pô, olha o cara ali fazendo aqueles modernos, né, super ornamentais. William Smith sobre uma prensa tipográfica, uma prensa de impressão, um makers ali fazendo como se fosse um selo bordado, esse não é bordado, outro ali puramente tipográfico. Caligrafia do Julia Waters, Presidential Libraries. Theo Kessler também, letras desenhadas também muito bonitas. Bradbury Thompson ali com bibliotecas americanas. Interessante selo de 83, tentando representar as décadas, né, com a tipografia da época. Esse do Robert Poe também, bem tipográfico. Tom Geismar e Ivan Chermayeff também, os selos dessa dupla de designers que eu acho que é um marco para o design institucional, não só norte-americano, mas mundial. E ali algumas marcas deles sendo reproduzidas em impressos miniaturas. É bom que dá para colecionar esses caras todos e não ocupa muito mais do que um livro só na estante. A coleção Love dos Estados Unidos, super tradicional, muito bonitinha. Esse aqui é um clássico do Robert Indiana, ele fez esse Love com esse torto. Isso virou uma escultura. Hoje em dia, quando você, esse selo, ele saiu do papel, ele ganhou a dimensão física. Nossa amiga Jessica Rich também fazendo o selo dessa série Love, com as fitas, o trabalho dela. Simon Bass, April Grayman, fazendo selo na década de 90. Estava comentando com os amigos que a década de 90 é uma década difícil para os designers gráficos, assim, essa transição de tecnologia. Tem muito designer que passou por ela e não passou muito bem. Esse selo, por acaso, eu acho interessante. E é muito típico desse processo de experimentação do período. Herbert Bayer, o autor daquele célebre letreiro da Bauhaus, da Fonte Universal também, fazendo selo lá nos Estados Unidos. Ele se mudou para os Estados Unidos na década de, se não me engano, acho que foi na década de 40, começo da Segunda Guerra Mundial. Bom, na Suíça a gente tem Emil Ruder, tradicional designer suíço, lá da visão suíça de
tipografia. Armin Hoffman, Max Bill, os fundadores da Escola de Lugo, outros selos essencialmente tipográficos. Bom, passando para a Holanda, embora eu tenha mostrado muita coisa, os selos do Rick Rowell, é uma série que circulou durante 25 anos. Esse selo parece moderninho, que o Massive Attack usa na capa dos CDs do ano 2005-2006, foi produzido em 1970. Em 1976 esse selo foi impresso. Christian, tá aí? Christian. Alô, Christian. Isso foi feito com uma máquina de escrever. A Gridnik do Rick Rowell foi feita com uma Olivetti, que acabou não sendo produzida. Então, se você queria projetar o que seria a máquina de escrever, eu acho que você pode, por esse caminho, avançar mais 30 anos aí. E aqui são alguns rascunhos dos numerais que ele desenvolveu, que depois virou a fonte Gridnik. Os selos clássicos do The Steel, que vocês encontram no filme Helvética, aí comentando sobre a produção desses selos. Esse aqui também é um selo da década de 70, e na década de 70 os outros países não estavam fazendo isso, estavam fazendo coisas muito menos avançadas em termos de design gráfico. Então, as experimentações tipográficas dele estavam sendo colocadas ali já no impresso de valor, né, uma coisa que em muitos lugares é super tradicional. Selos do Eric e do Justin Rossen, dois selos de Natal, isso aqui é uma série grande, um selo adesivo. As ilustrações são de crianças e é super trabalhoso você pegar uma arte de terceiros e adaptar ela para o formato, adaptar ela para o fundo que você quer, para a distribuição de cores. Um outro bloco que eles desenvolveram também com um ilustrador chamado Dave Anderson, acho que é um ilustrador belga. Bom, o selo que acho que é um clássico já no design gráfico do Peter Bilek, era o desafio de fazer, esse selo tem 2 centímetros de altura, era o desafio de representar a Holanda, e eu acho que é um dos projetos mais interessantes e mais geniais. Ele pegou as imagens dos campos de plantação de flores e fez uma vista superior e encaixou as letras por cima e usou isso para se referenciar a Holanda de 2 formas, não só pelos campos de plantação, mas pela tipografia. Cada letra está dentro de um bloco, representando a tradição também de tipografia da Holanda. Bom, outros caras, David Brody, esse selo é de 1992, e ele tem os recursos de Photoshop, assim, de Photoshop 3. É interessante você ver o impresso como também um registro de uma época, para muitos terrível, mas eu acho que o David Brody passa numa boa. Debt e Boom também, super tradicional, como design de impressos, livros, sobretudo. Max Kisman, um trabalho tem uma força visual muito grande, ele faz as coisas muito recortadas à mão. Esse é um bloco desse ano, se não me engano, é de 2013, os outros são da final da década de 90. Esse é um selo também feito em 1987, dá para ver com uns detalhezinhos, ele fez todo original, recortado no papel mesmo. E ali do lado vocês estão vendo ele todo pixelado, porque esse foi o primeiro selo no mundo impresso direto do computador, direto de uma chapa produzida pelo computador. Então ele tem a marca também da tecnologia da época, e esse impresso registra isso. Evan Winter, também um calígrafo, tipógrafo, super tradicional, um dos mais importantes da tradição holandesa, e ali os originais na direita, os desenhos, as peças grandes, depois reduzidas para serem produzidas em gravura. Esse selo que é desse tamanho aqui, mas é lindo se olhar no detalhe, como a perna do N, ela vai se estendendo, vira esse ornamento. Isso tudo tem um site, depois eu vou colocar no Twitter, vou soltar esse site que tem, acho que tinha 270 imagens só do trabalho do Van Winkel, pelo design filatérico da Holanda. Bom, só um fechamento. Dinamarca, algumas coisas interessantes. A Dinamarca, assim como a Suécia, tem muito selo em gravura, muitos selos do Slayer produzindo, selos essencialmente tipográficos, muito bom gosto também. República Tcheca também tem uma tradição de ilustração muito grande. Todos os selos são desenhados, assim, tem super ilustradores e tal, ilustradores do leste europeu que a gente conhece pouco. Tem uma Bienal de Praga de ilustração, então tem uma coleção linda em gravura. Esses selos Leather, esse tal de Stena, muito bonitos. Bom, enfim, Alemanha, Áustria, Dinamarca, França, Noruega, coleção bem grande. Eu me interessei muito pelos selos de alguns países especificamente. Bom, poderia falar um pouco do Brasil. O Brasil tem uma tradição, o selo postal.
O olho de boi é o terceiro selo impresso do mundo, em 1843. Isso aqui é uma folha de um bloco de olho de boi. Foi leiloado recentemente por $260 mil. Então é um troço que custa um dinheiro. Mas isso é uma outra história, até porque meu tempo está meio estourado. Tem que fazer uma pesquisa profunda, porque a documentação desse material é muito mal feita. Eu acho que é mal feito porque eu ainda também não peguei, não me esforcei para correr atrás dos autores. Aquele primeiro lá, muito provavelmente, é um design do Luiz Magalhães, de umas experiências que ele estava fazendo para as cédulas do Cruzeiro. E aí, só para não deixar de trazer aqui, um projeto lindo que eu conheci na internet também, da Heloísa, que está sentada ali. Nega, entrega ela aí, ó. Que ela conhecia ela pelo Flickr. Ela conseguiu misturar tipografia com filateria de um jeito incrível, assim. Ela é gravurista, um trabalho maravilhoso. E ela faz lá umas matrizes, tem uma pequena impressora em casa. E ela produziu isso, a gente foi na casa dela, eu e Marina, tipo, quanto é que você vende isso pra gente? Ela, não, toma. A gente quase caiu pra trás e tal, tá na parede da Marina, na minha parede também. Ela não se divulga, a gente tem que fazer isso pra ela. Enfim, e agradecer aí, espero que eu tenha conseguido fazer essa mesma transformação aí com relação ao selo postal. Esse material tá online. Obrigado. Só dar um recado de 2 minutos. Também sou coordenador da Tipo Latinos, a gente acabou de colocar as bases online, então estou convocando logo aí toda a comunidade aí de designers e type designers para participar da Tipos Latinos. Esse ano tem algumas novidades, a novidade é o Gustavo Soares, o nosso novo jurado. A gente vai mandar ele lá para Valparaíso, lá no Chile. Vai passar 3 dias, não vai nem ver a praia, lá só olhando letra. Algumas mudanças na categoria, sai a categoria família, agora só título e texto. Então, os projetos de família de título e de texto vão dentro dessas categorias. No design com tipos, a gente abriu para 3 subcategorias, editorial, logotipo, etc. Datas, inscrição até 20 de fevereiro, não dê mole com a data, não confunda com a data do jurado, preste atenção nisso. Só para falar rapidamente da edição passada, a gente fez 7 eventos aqui no Brasil, todas as sedes da América Latina, mais 5 países fora, então uma divulgação muito boa para o trabalho de vocês, para o trabalho dos designers que estão produzindo. Isso foi no Fonte Fit, falando um pouco sobre a exposição. A gente conseguiu a capa do Globo também, quando a gente teve a abertura lá no Rio. E os eventos que a gente faz lá de abertura, ciclo de palestras, pessoal lá, Billy, Rodolfo, Pernambuco também, lá em BH no Meio Design também, a gente trazendo São Paulo, circulando, o pessoal veio falando aqui em São Paulo. Isso foi em Bauru, com o Bruno. E é isso, então não deixe de participar, fiquem atentos às datas, tá? Qualquer dúvida, a gente tem um e-mail oficial do Tipos Latinos, está lá no site. Mandem as perguntas, Daniel Justo já mandou uma pergunta, a gente está tentando responder o mais rápido possível. E é isso, deixo essa bola para vocês agora.